Queridos irmãos, preste atenção numa alerta de Jesus. Há uma alerta de Jesus em Mateus capítulo 24. Se você não sabe qual é esse alerta, leia aí rapidamente. Marque, anote no boletim para que você possa ler em casa, porque é uma alerta de Jesus. E se é uma alerta de Jesus, a igreja precisa estar alerta. Você precisa estar vigiando. Qual é o alerta de Jesus nesse texto? Diz lá o versículo: porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Deixe-me perguntar uma coisa: por que hoje há um grande número de desigrejados? Há um blog que escreveu sobre esse assunto, um blog chamado Gospel Climbing, de 24 de agosto de 2020. Então, é recente. A autora escreveu sobre um assunto chamado assim: o desigrejado é um peixe fora d'água. Detalhes abordados no último IBGE. Você sabe que de 10 em 10 anos há um censo. E agora vai haver um censo. Inclusive os irmãos que estão desempregados podem se alistar para fazer esse trabalho de recenseamento. Era para ser feito o ano passado, mas provavelmente vai ser feito esse ano. De 10 em 10 anos há um censo. E há 10 anos atrás, registrou-se que 4 milhões de brasileiros eram desigrejados. Olha, meus irmãos, se há 10 anos atrás nós tínhamos 4 milhões de brasileiros desigrejados, eu acredito que hoje nós temos 8 milhões ou mais de desigrejados. Qual a diferença de um desigrejado para um desviado? Pense rapidamente, a diferença de um desigrejado para um desviado. Um desigrejado, querido, é uma pessoa que pode esfriar na fé, pode se desviar também, mas ele não se desviou. A pós-modernidade trouxe algumas mudanças para a igreja. E a igreja agora passou de ser uma casa presencial, onde os irmãos vão viver em comunidade, para que a gente possa viver online. Eu quero agradecer talvez muitas pessoas, ou algumas pessoas que estão nos acompanhando esse culto pela internet, ou vai nos ouvir a posteriori. Você é bênção de Deus, nós te amamos, mas hoje nós temos um público que está se relacionando com a fé através dos blogs, através dos portais, através da mídia, através das redes sociais. E isso, meus irmãos, através da internet, criou um pseudo-relacionamento, um falso relacionamento. As pessoas hoje estão desviando-se e aderindo à fé online. Qual é a sua igreja? Igreja online, de todos. Hoje eu quero ser batista, hoje eu quero ser assembleiano, hoje eu quero ser presbiteriano, hoje eu quero escolher o reverendo, hoje eu quero escolher o pastor, hoje eu quero escolher o bispo. Então eu sou da igreja online. São muitas páginas, são muitos os desigrejados sociais, são muitas as ferramentas que vão possibilitando o esfriamento na fé, vão possibilitando o desvirtuamento, vão trazendo fartamente através do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, aplicativos que são usados hoje, apresentando mensagens e mais mensagens. Pregadores e mais pregadores, pastores e mais pastores, e alguns profetas idólatras. Atenção, você pode estar correndo perigo, você pode estar correndo perigo hoje, por causa dos falsos profetas. Hoje é uma noite especial. Muito especial, queridos, porque nós estamos recomeçando a segunda temporada. Eu fico pensando o que esse ano Deus tem reservado para nós, na nossa jornada dentro do livro, de segundo as normas, de segundo as leis, a constituição interna de Israel, vinculada à graça.
lei e graça. Graça e lei. Olha, meus irmãos, essa temporada do 5º livro do Pentateuco, um livro que representa aqui Moisés como o juiz, como aquele profeta que prepararia o povo para herdar Canaã, um livro em que Jesus assim mencionou, um livro que nós estamos estudando, e eu vou ser sincero para vocês, um livro que tem sacudido a minha vida. Você sabia que nós no ano passado ouvimos mais de 30 sermões dentro desse livro? E paramos no capítulo 16? Quantas coisas esse livro falou para nós. Você lembra de um tema? De um assunto? Bom, hoje a gente vai resgatar algo que a gente já falou. Nós já tratamos de 3 tipos de profetas. Você lembra deles? O falso profeta. Falamos do falso profeta dentro da sua casa. Falamos do falso profeta no meio da cidade. E agora Moisés volta a esse assunto. Será por que Moisés está tão preocupado com os falsos profetas? Eu vejo Moisés olhando para o nosso tempo. Eu vejo Moisés olhando para essa igreja, eu vejo Moisés olhando para a nossa era, eu vejo Moisés olhando, nossa, quanta gente falando de Jesus, quanta gente pregando a palavra, quanta gente instigando, quanta gente levando uma grande massa, manipulando uma grande massa. Eu fico pensando em Moisés pregando para o nosso tempo, e ele dizendo, cuidado com a rede. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Mas no sermão passado, se você olhar para cima, olha aí, versículo 18, 19, 20, 21, 22, tratou-se o último tema que nós falamos nesse livro, justiça somente pela justiça. Se você não lembra desse sermão, vai lá, se inscreva no YouTube, veja, ouça de novo esse sermão. A justiça pela justiça, a justiça, somente a justiça, julga o povo como reto juízo. A justiça, somente a justiça, serve para que vivamos. A justiça, somente a justiça, porque Yahvé é o Deus de Israel. Assunto abordado do versículo 18 ao versículo 22, que foi o nosso último sermão. Mas nessa noite, se você pegar o meu resumo nessa noite, e eu vou falar bem devagarzinho para que você possa anotar no seu boletinho, para você possa completar o seu boletinho. Você pode anotar aí o resumo dessa noite: o profeta idólatra quer o lugar de Deus em tua vida. De novo? Misericórdia, né? O profeta idólatra quer o lugar de Deus em nossas vidas. Em tua vida. Veja o versículo de número 2. Quando a gente começa vendo essa palavra, quando, em certo dia, numa época, quando na igreja, quando fora da igreja, quando alguém aproximar de você, quando no meio de ti, quando, num certo dia, num certo momento, quando em algumas das tuas cidades que Deus te dá, o Senhor teu Deus, achar alguém que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança. Nós precisamos, irmãos, entender o que o versículo 1 fala em primeiro lugar do profeta idólatra. Em primeiro lugar, o profeta idólatra, à luz do versículo de número 1, é abominável ao Senhor. Veja o que diz o final: pois é abominação ao Senhor teu Deus. O profeta idólatra é abominável ao Senhor. As 2 primeiras leis, se você observar para cima, e a gente já tem um nome para essas leis. Você lembra o que é uma lei apodítica? Lei apodítica é uma lei célere: não faça ou faça. Já falamos muito sobre isso aqui. Lei apodítica. Então veja a lei apodítica no versículo 21. Não faça, não estabeleça postes ídolos plantados de qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizere para ti. Não faça isso. Não faça, nem levantarás, versículo 22, observa, colunas a qual o Senhor teu Deus odeia. Não faça essas coisas. Essas 2 primeiras leis enfatizam o fato de que Yahvé é apenas
apenas ele, Yahvé, era e é o Deus de Israel. Hoje na escola dominical eu falei algo sobre a nossa lição e falei o seguinte, que o único lugar que é teocrático é a igreja. Vou voltar a isso aí para você estar atento. O único lugar onde a ordem é de Deus, a centralidade é de Deus, a centralidade está em Cristo, a centralidade está no Espírito Santo, é a igreja. A teocracia só serve para você que está aqui, para mim que está aqui, que é o Israel espiritual. Meu irmão, a própria nação de Israel rejeitou a teocracia. Mas aqui eu estou falando para um povo que vai para os céus, um povo que vai chegar em Canaã, um povo que vai habitar com Cristo, um povo que não deve fazer o que é abominável ao Senhor, um povo que não deve construir ídolos. Pega aí, porque daqui a pouco eu vou falar o que é ídolos. Tem muita gente que não sabe o que é ídolos. E o falso profeta, o profeta idólatra, ele é falso, claro. A primeira coisa que ele faz, ele levanta altares, ídolos, motivos para roubar o lugar de Deus na vida das pessoas. Israel, na sua terceira instância, quando tivesse alguma coisa difícil de resolver, tipo assim, hoje em nossa justiça você tem 3 instâncias. Na nossa justiça, você tem a primeira instância, quando o caso é julgado por um juiz local. Na segunda instância, quando o fator, a causa, o motivo é julgado numa justiça regional, uma corte regional. E você tem aqui em Brasília a terceira instância, que é o STF, onde não há recurso mais. Mas olha, quando alguém transgredir a aliança de Deus, Israel, na terceira instância, seria os sacerdotes. Para Israel, a terceira instância seria no santuário. Para Israel, julgar os fatos deveriam ser com equidade, com justiça, com retidão, como nós falamos no sermão passado, na presença de Yahvé, que era a autoridade final de Israel. A terceira lei, aqui está, apodítica está no versículo 17. Veja aí qual é a lei apodítica no versículo 17, capítulo 17, versículo 1, versículo 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Sacrificarás o quê? Algo imperfeito, algo com grave defeito. Quando você tem a visão da graça, quando você sabe que nós é que somos o Israel de Deus, quando você sabe, como nós vimos hoje, nós estamos na igreja para servir, para adorar e para testemunhar o Senhor. Quando você sabe que veio aqui nessa casa, você veio apresentar um sacrifício vivo. Olha a leitura de Romanos, e nós voltamos à leitura de Romanos. Calvino falava que toda a igreja deveria ler uma vez por ano a carta aos Romanos. Rogo-vos a Deus que apresenteis o quê? Como sacrifício vivo, santo, capítulo 12 de Romanos. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. E como o Luciano falou num dos sermões, eu quero agradecer o presbítero Luciano, o irmão Paulo, que esteve aqui à frente durante as minhas férias. A igreja, Luciano, hoje está linda. Olha, vocês estão lindos. A igreja está linda. Sabe por que você veio aqui, crente lindo? A Bíblia diz que nós somos cheirosos. Sinta o cheiro da pessoa que está ao seu lado aí. É o cheiro de Cristo. O perfume que você estava sentindo é o perfume de Cristo. Somos limpos e cheirosos porque temos o perfume de Cristo. E nós viemos aqui apresentar um sacrifício ao Senhor. E esse sacrifício não pode ser imperfeito. Esse sacrifício não pode ser com defeito grave, porque isso é abominável ao Senhor. E sabe qual é o sacrifício imperfeito e grave? É a idolatria. Porque a idolatria, querido, é abominável ao Senhor.
A idolatria é abominável ao Senhor, porque retira de Yahvé a sua soberania e distribui aos ídolos, afasta diretamente a honra de Yahvé e deixa de ser ele o exclusivo, o Senhor, para ser um secundário. Seu culto se torna abominável ao Senhor quando ele não é o centro da sua oração. Porque você veio aqui nessa noite, você veio adorar ao Senhor. E a sua adoração precisa ser perfeita diante ao Senhor. Segundo lugar, queridos, o profeta idólatra faz o que Deus não ordenou. Olha o versículo 3, por favor. Que vá e sirva outros deuses e os adore, ou o sol, a lua, ou tudo que os exércitos dos céus, o que eu não ordenei. O profeta idólatra faz o que Deus não ordena. O verso 2 fala que é o homem que procede, ou a mulher que procede mal, que transgride, que quebra a sua aliança. Depois disso, da queda, você lembra o que aconteceu depois da queda? Se você não lembra, eu quero te fazer um convite bem amistoso. Nós tivemos 16 pessoas na última quarta-feira. Quem veio na quarta-feira sabe que não dá para ficar lá dentro mais. Nós vamos vir aqui para o templo. O estudo de quarta-feira tinha 16 pessoas. E a vaga para você para estudar sobre a queda. E nós vamos estudar aqui dentro do templo, por causa do espaço. Mas você sabe que há uma penalidade. E nós vimos que as desculpas começaram a chegar. Não, a culpa foi de Adão. Não, a culpa foi de Eva. Não, a culpa foi da serpente. Não, a culpa foi de quem? O fato é que o procedimento do homem, visto por Deus, Deus sempre vê. Deus sempre vê. Deus sempre contempla. Os olhos do Senhor estão passeando aqui hoje no meio dessa igreja. E está vendo o nosso culto. Está checando a nossa vida e o nosso coração. E a transgressão da sua aliança seria resolvida com a pena capital. Pena de morte. Assim todos os apóstatas que servia e que adorava e que transgredia a aliança feita por Yahvé a outros deuses, essas pessoas adoravam o sol, a lua, os exércitos. Aqui nós temos um rol exemplificativo de ídolos que eram fabricados por eles. A referência à adoração em algumas vezes são consideradas como indicação do livro de Deuteronômio. Nós vemos no período da Sírio, eles adoraram outros deuses. Adoraram o sol, adoraram as estrelas, adoraram outros ídolos. Eles eram politeístas, eles não eram monoteístas. Meus irmãos, o processo deve ser conter a auditiva do denunciado. O questionamento deveria ser indagado em relação à quebra da aliança. E veja, a partir do versículo aqui, deveria haver no mínimo, versículo 6, no mínimo 2 ou 3 pessoas. Terceiro lugar, verso 5, leia aí. Então levarás o homem ou a mulher que fez malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Conforme o versículo de número 5, o profeta idólatra morrerá. Não tem como, morrerá. Aquele que fez malefícios deverá ser levado à porta da congregação. E a sentença dele, o julgamento dele ou dela, por causa da transgressão, é a pena de morte. A Constituição interna de Israel registra essa expressão de violação da aliança. E agora, queridos, à luz do capítulo 13 da nossa confissão de fé, nós temos um assunto muito importante para nós, que é um princípio de procedimento. Qual é o princípio de procedimento? Nós vemos aqui o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Não receberia, em hipótese alguma, acusação de uma só pessoa. Deveria ter mais pessoas. Dessa forma, se a acusação de um apóstolo fosse mentira, seria o sangue dele imputado a essas pessoas.
Sabe o que diz o breve catecismo na pergunta 49? Diz assim: qual é o segundo mandamento? Exercita aí, vai lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 6. O que diz Êxodo 20, 4 e 6? Põe aí. Êxodo, beleza. 24 e 6. Quando você volta a Êxodo, você está lendo Deuteronômio. E aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6, você pode escrever aí, segundo mandamento. E qual é o segundo mandamento que o Senhor Deus, Ele atribuiu para que nós pudéssemos reiterar? Veja, queridos: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem baixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você tem aí já uma observação para ser feita. Profeta idólatra é aquele que faz ídolos. Fazer ídolos significa quebrar essa lei, quebrar esse mandamento. Mas eu estou lendo na percepção de vocês aqui, e vocês estão me perguntando: pastor Luiz André, o que é ídolos? Qual o seu conceito para essa palavra ídolos? Eu vou, através da raiz da palavra, lhe dizer para você o que é um ídolo, porque de repente o seu marido é um ídolo, de repente a sua filhinha é um ídolo para você, a sua casa é um ídolo, o piano é um ídolo, um carro é um ídolo, ou você se julga tão bonito dentro de um complexo que você olha na água e diz assim: não existe ninguém mais bonito do que eu. Você se apaixona por você mesmo. Profeta idólatra é aquele que diz ídolo, id é próprio. Id significa próprio. Dolos significa adorado. Próprio de adoração. Eu não sei se você compreendeu o que eu falei aqui agora. Então, se você tem algo próprio que adora, você confessa, você faz um ídolo da pornografia, um ídolo da televisão, um ídolo do esporte, um ídolo cantor, um ídolo feito em casa, um ídolo que precisa ser derrubado, porque todo ídolo será derrubado do altar aonde ele se faz. Pergunta 51 do nosso breve catecismo diz: o que proíbe esse mandamento? Você está aí no mandamento de não ter ídolos, de não fazer imagem de escultura, de não adorar outro ou nada. Nem se um anjo chegar aqui você deve adorar. Nem se alguém dizer: olha, eu sou a ressurreição de Pedro, do apóstolo Pedro, me adore. Olha, muitos eleitos adorariam Pedro, adorariam Elias, adoraria João. Ninguém deve ser adorado. Adorar somente, pode dizer, adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus. O segundo mandamento proíbe adorar outros deuses, ou adorar a Deus através de uma imagem, ou adorar a Deus por meio de qualquer outra maneira prescrita na sua palavra. Deuteronômio capítulo 4, 15. Vamos folhear a palavra de Deus. Observe aqui que o próprio Moisés, no livro de Deuteronômio, diz assim para nós, Deuteronômio 4, versículo 15, ele diz desta forma, desta maneira: guardai, pois, cuidadosamente
Meu irmão, meu eleito, olha a alerta de Jesus: guardai, pois, cuidadosamente, o quê? A vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. O texto ele segue dizendo de forma linda para todos nós: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolos, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhante de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te de não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, anjos, sejam seduzidos a inclinar perante eles e prestar culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todas as serras, de todos os céus. Veja, nós não podemos adorar, nós não podemos criar ídolos, nós não podemos aceitar, nós precisamos, irmãos, aí observar como está sendo a nossa adoração, porque os ídolos idólatras, eles têm um propósito, é retirar Deus do centro da sua adoração. Pergunta 52 diz: quais são as razões anexas ao segundo mandamento? Quando você tem essa ordem, não criar imagens de esculturas, as razões anexas a esse mandamento são, em primeiro lugar, queridos, a soberania de Deus. Deus é soberano sobre nós. Salmo 95, 2 e 3, dê uma olhadinha rapidinho aí. O Salmo 95, 2 e 3 diz: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei, acima de todos os deuses. Você tem que sair ao encontro do Senhor e agradecendo a Ele, porque Ele é o Senhor, o Deus supremo, acima de todos os deuses. E a segunda coisa, querida, além da soberania de Deus, a sua propriedade em nós. Quem é que manda em você? Quem é o teu dono? Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Não podemos repartir lugar do Senhor para outros deuses. O Salmo 45, quem está no 95 é só voltar um pouquinho. Salmo 45, 11 diz: então o rei cobiçarás a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Que tal você falar nesse momento: Deus é o meu Senhor? Que tal você dizer: eu me inclino perante Ele, eu rendo louvores a Ele, eu me rendo a Ti, porque o zelo que Ele tem é exclusivo pelo seu culto. Volte agora o nosso texto que nós estamos vendo, Deuteronômio capítulo 17, e veja lá que ele observa o culto. O culto é do próprio cuidado de Deus. Ele tem zelo pelo culto. Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. O culto é para Ele. O culto não é para o profeta idólatra. Meus irmãos, eu quero terminar essa nosso retorno aqui à exposição de Deuteronômio 17. Eu quero fazer duas perguntas para vocês. Só duas perguntas. A primeira pergunta é o que essa passagem nos ensinou nessa noite. Dá uma olhadinha aí, leia aí, são 7 versículos. Leia rapidamente. O que essa passagem te ensinou nessa noite? Essa passagem nos ensinou nessa noite que o profeta idólatra é abominável ao Senhor. Profeta idólatra é abominável ao Senhor. Ele pratica o que Deus não ordenou. E a sua sentença foi decretada por Yahvé. Eles, os profetas, querem o lugar de Deus. Eles desejam serem adorados, idolatrados. Eles querem ocupar o lugar de Deus em sua vida. Mas tem mais alguma coisa que a gente aprendeu nessa noite? Sim. Outra coisa que nós aprendemos é que, outro ensino que vamos levar nessa noite,
É a reafirmação do segundo mandamento. Você recordou o segundo mandamento? E em hipótese nenhuma, fazer, servir ou adorar outros ídolos. As razões são claras. Deus é soberano. Ele vê. A soberania dele está em nós. Nós somos um povo de propriedade. Como a lição de hoje está aí para reverberar para quem estudou hoje a lição da revista. A lição trouxe para nós hoje uma coisa interessante que falava que nós fazemos parte da aliança nacional. O que é aliança nacional, irmão? Você tomou ceia aqui agora, você foi batizado, você chegou nessa igreja, você confirma ser lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, você quer entrar na Canaã celestial, você faz parte de uma nação diferenciada, de um pacto firmado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Deixa eu dizer algo para você, veja comigo. Deus, ele tem um zelo tão grande pelo culto que é prestado a ele que você não sabe. Às vezes nós somos tão negligentes em preparar um culto, em adorar ao Senhor, em servir ao Senhor. Mas deixa eu dizer, você viu aqui, leu, o zelo que tem Deus pelo seu próprio culto. O zelo que Deus tem pelo seu próprio culto. Ele não aceita adoração de profeta idólatra. Pastor, por que Moisés tratou desse assunto? Sabe por quê? Porque esse profeta idólatra pode ser você. Pode ser eu. Esse profeta idólatra pode ser você que está ouvindo a palavra de Deus há 30, há 40, há 10 minutos, há 30 segundos, me ouvindo agora. Você pode estar dizendo, eu creio em Yahvé. Você crê, mas você é um profeta idólatra. Quais são os ídolos? Ídolos dentro daquela da concepção que eu coloquei aqui, que eu construo para que possa ser adorado por mim mesmo. Queridos, o que você vai fazer a partir de hoje com os falsos profetas? Só tem dois caminhos. Ou você vai ser zeloso à lei de Deus, ou você vai ser omisso. Ou você vai ser zeloso à lei de Deus, ou você vai ser omisso. Se você for do primeiro grupo, do grupo daqueles que são zelosos, algumas atitudes eu convido a você tomar nesse momento, assim como Moisés estava fazendo para aquele povo. Olha, ele estava falando assim, olha, aqueles que forem zelosos precisam serem observadores e praticantes da palavra. Sabe como eu posso ser vacinado contra o profeta idólatra ou contra a minha atitude idólatra? Eu preciso observar e praticar a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu preciso buscar a pureza. Viver de modo digno com o evangelho, a santidade na vida. Santo, santo, santo. Kadosh, kadosh, kadosh. Mais pureza dá-me, Senhor. Eu quero ser mais puro para participar da sua mesa. Eu quero ser mais santo para fazer a tua obra. Eu quero ser mais santo na tua presença. Eu desejo do fundo do meu coração buscar a pureza, é a santidade. Se você é do grupo dos zelosos, você precisa fazer isso. O que você pode fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Hoje eu devo deixar Deus ser Deus. Eu devo deixar Deus ser Deus na minha vida, na minha família, no meu círculo de amizade, em minha vida relacional com a igreja. Nunca esperar adoração por parte das pessoas, porque eu gosto de ser bajulado, eu gosto de ser adorado, eu gosto de ter meu ego afogado. Você é o bom naquilo que você faz. Não, a glória e a honra é para quem? Para Deus. Para Yahvé. Seu culto deve ser para Ele e por meio dEle exclusivamente.
Mas pastor, e o outro grupo? Se você agora lava as mãos, se você está no grupo dos omissos, eu fecho os olhos para tudo. Eu sou do grupo dos omissos. Saiba que o mal continuará na igreja. Por que muitas igrejas não crescem? Porque há pecado no meio de Israel. Eu tinha um presbítero tão amado, o presbítero Ângelo, com seu bigode branco, com seu cabelinho branco. Ele falava assim: pastor, a capa de Acã está escondida nesta igreja. O que ele falava? A capa de Acã era pecado. Quando o pecado for tratado, essa igreja vai crescer. Os omissos produzem pecados e a igreja continuará fraca, doente, e o que você também vai morrer no meio daquele povo. Tem muita gente morta já, cheirando mal, porque são omissos com os profetas, que dizem serem profetas. Profetas, na nossa concepção, é aquele que fala da palavra de Deus hoje, porque você viu que esses dons cessaram. Na nossa cabeça, a gente sabe que profeta, apóstolo, isso não existe mais. São dons que pararam, cessaram. Mas aquele que prega a palavra de Deus, assim diz o Senhor, e torce a palavra do Senhor, ele se torce erradamente. Ele mata a igreja. E tem muita gente morta por causa da omissão. Sabe, queridos, que o falso profeta idólatra, ele morre. E a omissão é um pecado como o outro, e a sua penalidade também é a morte. Veja porque existem omissões. Os crentes hoje não se preocupam mais com a verdadeira adoração. Os crentes hoje não se preocupam mais com a verdadeira adoração. Não se preocupam mais com a santidade. Não se preocupam mais com a pureza do culto. Ser omisso é declarar a culpa pelo pecado. De que lado vamos estar? De que lado você está hoje? Tome uma postura, se você está do lado dos zelosos ou você está do lado dos omissos. Vamos mudar a nossa cidade. Vamos mudar a nossa igreja. Como você pode mudar a sua igreja? Como você pode mudar a sua cidade? Como? Olha para dentro de você agora e diz: Senhor, eu não quero ser um profeta idólatra. Alguém que usa a tua palavra, mas que traz aquilo que é abominável a ti. Os falsos profetas idólatras querem ocupar o lugar de Deus em sua vida, em sua família, em sua igreja. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Hoje é uma noite de tomada de decisão. Meus irmãos, naquele momento ali, Moisés olhava uma nação tão grande, tão numerosa. Moisés olhava a igreja, olhava você, me olhava. Moisés olhava os falsos profetas idólatras que levantariam. E ele exortava o povo a ser zelosos. Sua presença é... Gostaria que você não fosse omisso, porque omissão é pecado. Aqui neste lugar. Omissão é pecado. E omissão gera morte. Sua presença é... Meu querido, minha querida, declare ao Senhor: Senhor, limpa-me de toda idolatria, de tudo aquilo que está roubando o lugar do Senhor na minha vida. Limpa-me, Senhor, o medo da morte, o medo de deixar minha casa, meus filhos. Limpa-me, Senhor, da insegurança que eu tenho.
Limpa-me, Senhor, daquilo que eu coloco no lugar de Deus, de Cristo. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você quer bênção nessa noite? Você quer vitória nessa noite? Você quer ver o seu filho liberto das drogas, da bebida, da cachaça? Você quer ver a sua família sendo restaurada? Você quer ver a sua vida, a sua casa transformada? Deixe Deus ser Deus.